Infantil 5, tudo bem com vocês? Hoje é quarta e nessa quarta-feira nós vamos fazer uma atividade diferente. Nós vamos ter que pôr a mão na massa, literalmente, hein? Quem quer ser aí um padeiro? Hoje nós vamos jogar um pozinho mágico na cachola e vamos nos transformar em padeiro. Mas o que um padeiro faz mesmo? Pão, isso mesmo. Mas será que a profissão padeiro é fácil? Eu acho que não é fácil não, porque ele precisa saber dos ingredientes certos, a quantidade certa desses ingredientes, senão o pão vai dar certo? Vai ficar um pão ruim, né? E o nosso pão? Será que o nosso pão de hoje vai ficar gostoso? Espero que sim. Vamos descobrir? Bom, hoje nós vamos usar o livrinho Explorar em Atividades, página 103. Nesta folhinha, nós temos aqui uma receita. Olha só, toda receita tem ingredientes e como fazer, um modo de preparo. A Pro vai mostrar para vocês daqui a pouco os ingredientes que nós vamos precisar para essa receita, tá bom? Mas antes de fazermos essa receita, a Pro vai pedir para vocês assistirem um vídeo. Esse vídeo é da Kika. É um vídeo bem conhecido, a Pro já mostrou para vocês sobre ela. A Kika é uma menina muito curiosa e ela faz várias perguntas, ela tem a idade de vocês. E ela perguntou, da onde vem o pão? Então esse vídeo é curtinho. A Pro vai pedir para vocês assistirem, para vocês poderem compreender melhor a nossa aula de hoje, tá bom? A Pro mandou o link lá no WhatsApp que a tia Loise mandou. Depois vocês clicam lá para assistir, combinado? Bom, a Pro já pegou aqui os ingredientes que nós vamos usar para o nosso pão, tá? Nós vamos precisar apenas de 2 medidores. Nós vamos usar uma xícara para medir os ingredientes e uma colher de sopa, tá? Vocês vão precisar de ajuda da mamãe ou do papai para fazer o pão. Primeiro de tudo, o que nós vamos precisar? De uma vasilha grande para colocar todos esses ingredientes para depois mexermos. Primeiro de tudo, nós vamos pegar uma xícara de água da torneira, temperatura normal. Então, nós vamos encher essa xícara e colocar nesse recipiente grande. Depois, nós vamos precisar de 1 quilo de farinha de trigo. O que é 1 quilo? É o saquinho todo. Olha aqui, ó. Embaixo dele tá marcado 1 quilo. Então, eu vou colocar o saquinho inteiro dentro do meu recipiente. Depois, nós vamos colocar 1 xícara de leite. Vou encher minha xícara e colocar uma só, apenas uma. Depois que eu coloquei o leite, eu vou colocar 1 xícara de açúcar. Vou encher minha xícara de açúcar e colocar no recipiente. Depois nós vamos precisar também de óleo para os ingredientes ficarem juntinhos. Então, vou precisar também de 1 xícara de óleo. Vou colocar o óleo na xícara, despejar aqui. Depois que eu coloquei o óleo, nós vamos precisar pegar 3 ovos. 1, 2, 3. Temos que quebrar e colocar aqui na massa também, tá? Depois dos ovos, nós vamos pegar a colher, não vai ser mais a xícara, a colher, e nós vamos colocar meia colher de sal, não é a colher cheia, vai ser uma colher rasa, pouquinho sal e vamos colocar aqui, senão o pão fica muito salgado. E para finalizar, nós temos que colocar algo mágico, que é o fermento fresco. Nós vamos ter que colocar 3 tabletinhos de fermento na massa. Por quê? O fermento vai ajudar a massa a crescer, tá? Então, o fermento é o essencial para o pão. Depois que misturarmos todos esses ingredientes, nós vamos ter que apertar bem a massa. A massa do pão adora receber carinho. Então, nós vamos ter que fazer bastante carinho, massagem nesse pão para ficar bem gostoso. E depois que a massa ficou certinha, a mamãe ajudou vocês a amassarem bem os ingredientes, nós temos que dar um tempinho de descanso para a massa. Ela precisa crescer. Então, o que a mamãe vai ter que fazer? Vai ter que jogar um paninho por cima, ou vocês, dessa vasilha, esperar o pão descansar um pouquinho.
Depois que esse pão descansou, vocês podem fazer o formato dele bem bonitinho, colocar no forno. E depois do forno, melhor hora. O que nós podemos fazer com o pão? Comer. Muito bem. E eu quero saber, será que o pão de vocês vai dar certo? Eu vou fazer o meu aqui. Espero que meu pão fique delicioso. Será que vamos conseguir ser padeiros? Vamos tentar? Já que nós vimos quais ingredientes precisam para um pão bem gostoso, nós vamos conhecer um ingrediente que vai no pão. Esse ingrediente é essencial para o pão funcionar, para dar certo. Bom, nós vamos então ver a página 105 do livrinho Explorar em Atividades. Nesta folhinha, nós vamos conhecer como que funciona o processo da farinha de trigo, que é esse ingrediente aqui que vai no pão, essa farinha branca. Só que existe só farinha de trigo? Não, existem vários tipos de farinha. Só que nós vamos conhecer essa farinha que vem do trigo, tá? Só que será que ela já fica pronta assim? Não, é demorado, tem um processo para ela poder ficar assim, branquinha em pó. Vamos conhecer como é esse processo? Bom, nós temos aqui nesse livrinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 imagens. E cada imagem representa o processo que é feito para ficar pronta a farinha de trigo. Vamos colocar o dedinho no número 1, nessa primeira imagem. Primeiro, as sementes de trigo são plantadas. Nós vamos pegar a sementinha do trigo, que são essas daqui, e nós temos que plantar. Depois, número 2, olha a imagem aqui. O trigo desenvolve-se, cresce. Então, de sementinha, o trigo cresceu. Olha o trigo como fica. No número 3, olha aqui essa imagem, vamos ver. Ocorre, então, a colheita do trigo. Esse trigo, ele é plantado em um espaço grande. Não tem como a gente ficar arrancando com a mão, porque ia demorar muito. Então, nós temos uma máquina, que isso aqui parece um caminhão, que passa colhendo o trigo e colhe em bastante quantidade, uma quantidade bem grande. Depois, no 4, os grãos de trigo são transportados para uma indústria, uma fábrica, um lugar grande, onde o trigo é levado lá, os grãozinhos. A partir daí, ocorre o 5. Os grãos de trigo são limpos. Depois são moídos, peneirados e transformados em farinha de trigo. Então, olha só, é nesse processo que a farinha, que o trigo começa a ficar branquinho em pó, porque eles começam a triturar. O que é triturar? Quando a gente coloca uma comida na boca, a gente não tem que mastigar? Quando a gente está mastigando, a gente está triturando a comida. Deixar a comida em pedacinhos. Então, do grãozinho do trigo, eles começam a triturar, deixar em pedacinhos pequenininhos para se transformar em esse pó. Do número 6, agora vamos ver. A farinha de trigo é embalada, colocado na embalagem. Essa é a embalagem da minha farinha de trigo. E comercializada, quer dizer que vai para o mercado, vai para as lojas para ser vendidas. Por exemplo, para as padarias que as utilizam para o preparo do pão. Então, afinal, para finalizar, o pão precisa ser feito na onde? Na padaria. E a farinha é utilizada principalmente na padaria, porque sem a farinha o padeiro não consegue fazer o pão. Então, aqui nós conhecemos um pouquinho do preparo da farinha de trigo, tá? E para guardarmos melhorzinho na nossa cabeça, nós temos a tarefinha para fecharmos esse assunto. Vamos lá pegar o livrinho da tarefa? No Explorar para Casa, nós vamos fazer a página 103 e a página 105, que são os assuntos que nós acabamos de ver. Vocês vão ver só como que vai facilitar para a gente guardar na nossa cabecinha. Aqui nessa folhinha, que é a página 103, está pedindo: contorne os ingredientes utilizados na receita do pão. Vamos ver se vocês lembram quais ingredientes nós usamos?
Nós usamos ovos para fazer o pão? Sim, então nós vamos circular a palavrinha ovo, que começa com o e termina com o. Nós usamos sorvete para fazer o pão? Não. Farinha de trigo? Sim, então vou circular a palavra farinha de trigo. Nós usamos água? Sim, lembra que nós precisamos usar uma xícara de água? Então, água começa com A, vou circular. Melancia? Vai melancia na receita do pão? Não. E pirulito? De jeito nenhum. Então, nós vamos circular apenas 3 ingredientes que nós usamos: ovo, farinha de trigo e água. Mas nós temos também a folhinha seguinte, que é a página 105. 1, o 0 e o 5. Nesta folhinha, nós vamos ter que numerar as etapas que são feitas a farinha de trigo. Lembra que nós temos aqui nessa folhinha? Vocês vão precisar pegar essa folhinha, explorar em atividades, página 105, observar as imagens e relacionar com o número. Olha só a primeira imagem. O que acontece? Primeiro, nós precisamos plantar as sementinhas do trigo. Então, eu vou ter que procurar aqui. Onde que estão as sementes do trigo? Vou pôr o número 1. O número 2, eu preciso fazer com que o trigo cresça. Então, vou ter que olhar a imagem do trigo crescendo. Vou pôr o 2. Na imagem 3, o que acontece aqui? Vem essa máquina para colher o trigo que foi plantado. Então, nós vamos pôr o número 3 na colheita. E o 4? Lembra que no 4 o trigo é transportado para uma fábrica, uma indústria? Então, nós vamos pôr o número 4 aqui. O 5, o trigo ele é limpo e ele é triturado para virar um pozinho, a farinha. Então, nós vamos pôr aqui o número 5. E por último, que é o 6, a farinha de trigo, ela é comercializada, ela chega nos mercados, na padaria, então nós vamos pôr aqui o número 6. Olha que fácil, é só seguir a ordem das imagens que está no nosso livrinho Explorar em Atividades, página 105. Crianças, e eu espero que o pão de vocês dê certo. Depois com uma manteiguinha, que delícia esse pão, hein? Bom? Depois eu quero que vocês me contem se o pão deu certo ou não, tá bom? Um beijo, sejam ótimos padeiros, depois vocês me contam se deu certo ou não. Tchau, meus amores, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.